Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou o professor Leonardo, professor de Informática, Hardware e Games da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre metodologia científica, né? O que é isso, metodologia científica, onde é que a gente utiliza ela. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque na última aula que eu passei com vocês, a gente conversou bastante sobre argumentação, né? Eu passei uma atividade para vocês sobre argumentos. Dessas últimas aulas eu tenho passado e comentado bastante sobre isso. E o que acontece? O Word, como a gente bem sabe, e esses editores de textos, eles são muito utilizados principalmente na hora de se desenvolver um trabalho de conclusão de curso, que seria o nosso TCC. E para desenvolver um TCC é necessário utilizar a metodologia científica, né? Algo muito utilizado nos meios acadêmicos, principalmente nas universidades. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o que é isso, para que vocês possam utilizar esse método não só na universidade, quando vocês entrarem e ingressarem numa universidade, mas também utilizarem numa escola ou até mesmo no curso, né? No curso, para vocês terminarem e tirarem certificado, vocês vão ter que fazer um TCC, um trabalho de conclusão, né, de curso. Então, talvez eu acredito que essa aula de hoje vai ser de grande valia aí para auxiliá-los nessa parte, tá bom? Então, vamos começar falando aqui sobre o que é metodologia científica, né? Bom, a metodologia científica aí, ela é o estudo dos métodos de conhecer e buscar o conhecimento, é o estudo dos caminhos e dos instrumentos usados para se fazer ciência. Ou seja, o que vai ser a metodologia científica, explicando de uma outra maneira, talvez para que fique mais simples de vocês entenderem. A metodologia científica, ela estuda métodos, então, da gente conhecer mais coisas, a gente buscar o conhecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A ABNT, né? As normas da ABNT. É uma metodologia científica, porque a gente usa alguns métodos para criar um documento, criar um tipo de conhecimento em cima de determinado tema, certo? Então é isso que vai ser a metodologia científica. Então é o estudo de métodos que a gente pode buscar para conhecer mais, né, para buscar novos conhecimentos, tá? Então é o estudo desses caminhos que a gente vai utilizar para a gente fazer ciência. Quando eu estou dizendo aqui fazer ciência, eu não estou simplesmente falando sobre física, sobre biologia, química, não é isso. Não é sobre áreas exatas, tá? Do conhecimento. Eu estou falando sobre a gente experimentar. Seria o conhecimento empírico, a gente colocar algo em teste, digamos assim. Isso é fazer ciência, né? Então é a gente se partir da experimentação, a gente realmente experimentar algo. E novamente, quando eu digo experimentar algo, estou querendo dizer de você buscar alguma coisa. Vamos dar um exemplo para vocês sobre isso, para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que você tem que fazer na sua escola uma atividade, um trabalho sobre o descobrimento do Brasil. E vamos supor que você é um leigo no assunto. Você estudou o básico assim sobre o descobrimento do Brasil. Você sabe que aconteceu em 1500, você sabe que aconteceu por conta dos portugueses, que os portugueses estavam buscando caminho para as Índias Orientais, aquelas coisas todas, né? Mas vamos supor que você tenha que fazer um trabalho da escola e você não quer ir pelo óbvio, digamos assim. Você não quer fazer um trabalho falando simplesmente sobre como que se deu o descobrimento. Você quer falar sobre como que foi, por exemplo, a percepção dos indígenas à chegada dos portugueses. Então você vai estudar só esse focado para essa linha de pensamento, de raciocínio, né? Então você acaba tendo um novo tipo de conhecimento, você acaba experimentando uma nova coisa, né? Um novo ponto de vista. Entende o que eu estou querendo dizer então com experimentação e ciência? É você buscar através desses métodos, né, de conhecimento científico, você buscar conhecer um novo ponto de vista sobre determinado assunto. Isso é fazer ciência, né? Então é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês já um slide que eu acho que talvez fique até um pouco mais claro isso. Aqui eu coloquei uma frase para vocês que é conhecer, né? O que significa conhecer, né? Significa incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer. Então tá vendo o que eu estou querendo dizer? Estabelecer um novo tipo de pensamento e raciocínio sobre algo que já existe. E pode ser qualquer coisa, sobre qualquer fenômeno. Você vai estudar sobre, sei lá, a chuva. Por que falta chuva
no sertão, né? Ou pelo menos o que se ocasiona. Então você vai tentar estipular um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de conceito sobre aquele tema. Né? E para isso você vai usar desses métodos. Então você vai pesquisar fontes meteorológicas, você vai pesquisar fontes históricas sobre quais foram as consequências durante os anos, né, dessa seca lá no Nordeste e por aí vai. Deu para entender? Beleza. Então assim, ó, isso aqui, esse slide eu acho que fica mais enfático ainda sobre essa questão da ciência, né, do método científico, tá? Da metodologia científica. Então, como é que se dá o conhecimento? Como é que a gente conhece alguma coisa? Primeiro, é a observação. Da observação são geradas perguntas. Dessas perguntas são geradas hipóteses e por aí vai. Então, novamente, eu estou falando aqui com vocês sobre a chuva. Vamos pensar que a gente vive aí, que nós vivemos aí, sei lá, 500 anos atrás, tá? Uma época em que não existia nenhuma dessas tecnologias que a gente conhece hoje, pelo menos essas que a gente utiliza tanto hoje, né? Imagine então que alguém está observando, sei lá, o céu mesmo e vê de repente uma estrela cadente. Bom, então ele está observando. E aí da observação começam a surgir essas perguntas. Então, tipo, o que será que é aquilo? Por que aquilo está acontecendo? Por que está tendo uma estrela cadente no céu? O que será que é aquilo? Então, dessas perguntas vêm as hipóteses. Poxa, será que essa estrela, né, essa estrela cadente, será que ela não é, sei lá, um meteoro? Será que ela não é um meteorito? Será que não é um asteroide? Alguma coisa do tipo. Daí, para que eu consiga ver se a minha hipótese ela tem sentido ou não, eu vou partir da experimentação. Então, eu vou tentar usar daquela hipótese, trazer aquela hipótese pro mundo real, digamos assim, pro meio físico. Então eu vou tentar de alguma maneira reproduzir aquele acontecimento no meio físico, ali dentro das minhas possibilidades, claro, né? Vou tentar reproduzir e dessa reprodução eu vou tentar, não, acho que realmente não era, tirar alguma conclusão, né? Então eu acho que realmente que não era um meteorito, né? Sei lá, eu acho que esse asteroide não, essa estrela cadente não era um meteorito, era alguma outra coisa. E eu vou documentar tudo isso. Eu vou escrever sempre, deixar tudo isso registrado. A partir desses registros, eu vou sempre fazendo outras pesquisas, né? E eu vou gerando novos descobrimentos. Desses novos descobrimentos, eu vou gerando novas conclusões. Então, eu falo, poxa, olha, eu observei essa noite de novo e aí aconteceu de novo uma outra estrela cadente, por exemplo. Então, talvez, será que de repente uma ocasionou a outra? Por que teve demora? Então, eu vou gerando novos descobrimentos, novas conclusões e dessa forma a gente continua aprendendo. Né? Então é assim que a gente gera esse conhecimento e é assim que a gente utiliza também essa metodologia científica. Tá? Professor, o que isso tem a ver com tudo que a gente está fazendo em relação principalmente aos editores de texto? Pessoal, tem tudo a ver. Tá? Por quê? Porque quando a gente termina de fazer todos esses processos, todos esses passos, geralmente a gente vai ter que documentar, né? Como é um dos passos, inclusive, aqui do slide, a gente vai ter que documentar isso de alguma maneira. E geralmente, nas universidades, a gente vai ter que fazer isso através de algum editor de texto, a gente vai ter que levar esse documento encadernado, digitado, enfim. Né? Então é importante a gente saber como é que funciona. A gente aprendeu e aprendeu muito mal a fazer trabalho de escola. A gente acha que trabalho em escola, ou trabalhos, né, em geral, é mais ou menos assim. Eu faço uma capa, faço uma introdução, aí eu posso fazer aqui um sumário ou um índicezinho, aí eu faço lá 3, 4 páginas de conteúdo, que a gente vai chamar aí, que o pessoal chama de desenvolvimento, que não é bem assim. Depois eu faço ali a conclusão, pronto, terminei meu trabalho. Não é assim que funciona, tá? Pelo menos nas universidades, se você acha que trabalho vai ser desse jeito, não vai ser. Existem diversos tipos tipos de trabalho, de desenvolvimento científico e desenvolvimento teórico, e a gente vai falar sobre isso ainda nessa aula, tá? Bom, então onde é que vai ser usada essa metodologia científica? A gente já viu que essa metodologia científica ela vai ser muito utilizada na pesquisa, né? Então, quando a gente está tentando resolver, achar a solução para algum problema, né, a gente vai utilizar dessa metodologia, desse método científico. Então, eu tenho um problema. Por que está tendo estrela cadente? Esse é meu problema. Vamos dar um exemplo. E aí eu vou utilizar desses métodos, né, desses passos, para tentar entender o que está acontecendo e tentar achar uma solução para isso, né?
Beleza. Bom, quando a gente vai resolver ou fazer algum trabalho, né, quando a gente vai começar a desenvolver algum trabalho científico, principalmente um TCC, a gente vai ter em primeira instância que levantar 3 elementos que são os mais importantes para a gente começar a trabalhar bem aí com o nosso TCC. Primeiro, o levantamento de algum problema, a solução a qual a gente quer chegar ou a qual a gente se chega em relação a esse levantamento de um problema e quais foram os meios escolhidos para a gente chegar a essa conclusão. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mais um exemplo. Vamos supor que a gente esteja fazendo um trabalho, ou que a gente tenha que fazer um trabalho sobre um TCC, de repente, da universidade, e você vai fazer um trabalho sobre... vamos supor que você é da Universidade de Direito, vai. E aí você tem que fazer o seu TCC sobre alguma... Você é da área de Direito e você faz, sei lá, a área civil, vamos supor. Você trabalha ali com a área civil, você também faz aquela parte de não trabalhista, mas seria mais a parte de lei mesmo, né? Por exemplo, em questão de violência doméstica, né? Eu acho que esse seria um bom exemplo para a gente usar. Então vamos supor que o seu TCC seja sobre violência doméstica. Pô, mas é um tema muito, muito amplo. E violência doméstica. E você quer levantar algum problema sobre a violência doméstica. A violência doméstica, obviamente, é um problema. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: você quer diminuir a área, entende? De desenvolvimento, vamos deixar assim. Você quer diminuir, você quer deixar uma área um pouco mais prática. Então você vai fazer um trabalho sobre essa questão de violência doméstica, utilizando o seu curso de Direito. Você vai fazer, por exemplo, sobre a lei, o funcionamento da Lei Maria da Penha. Então pronto, você vai levantar um problema. Será que essa lei está sendo bem aplicada? Como é que ela vem a ser aplicada? Então você está levantando um problema em cima de um outro problema. É essa a ideia, né? Então você vai localizar, achar uma solução, né, uma resolução em cima desse problema que você está levantando, e você vai sempre se focar também em quais foram os meios escolhidos para vocês chegarem nessa resolução, certo? E para isso a gente vai utilizar outros 3 métodos, que seria a classificação da pesquisa, a abordagem da pesquisa e o objetivo da pesquisa. Deixa eu explicar para vocês aqui um por um detalhadamente. Vamos começar aqui pela classificação da pesquisa. Em classificação da pesquisa, a gente vai ter 2 tipos de pesquisa. A pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Tá? O que é isso? A pesquisa pura, ela envolve verdades e interesses universais. Então, como eu expliquei para vocês lá, a gente vai falar sobre violência doméstica. Violência doméstica é uma pesquisa pura, né? Porque ela envolve interesses universais. Todo lugar do mundo vai ter, infelizmente, né, algum acontecimento ou algum caso de violência doméstica. Bom, aí desse ponto a gente vai passar para a pesquisa aplicada. Então ela envolve verdades e interesses locais. Então o que é o interesse local? A Lei Maria da Penha, certo? Então eu começo a classificar então a minha pesquisa. Tá vendo como eu vou estreitando, afunilando, né, o meu tema para deixar ele mais conciso. Isso é o ideal na hora da gente fazer um trabalho. Se vocês forem fazer um trabalho na sua escola sobre descobrimento do Brasil, você não vai fazer um trabalho só sobre descobrimento do Brasil, pegar ali um monte de informação no Wikipedia e jogar lá. Não, você vai ter que problematizar ela. Então coloca eu vou fazer um trabalho sobre descobrimento do Brasil, vou falar não sobre necessariamente a chegada dos portugueses, vou falar sobre a viagem. Então, como que foi a viagem dos portugueses, tipo, o tempo deles no mar, o que estava implícito, porque naquela época, por exemplo, tinha muito medo de monstros marinhos, né? Então seria um tema interessante você abordar um outro ponto, né? Que significaria aí até um pouco de originalidade, né? Você mudar um pouco a ênfase do seu trabalho, certo? Bom, então a gente tem essa classificação da pesquisa, que seria se você vai fazer uma pesquisa pura ou uma pesquisa aplicada. Depois a gente vai ter a abordagem, que a gente pode definir aí como qualitativa ou quantitativa, tá? Qualitativa seria... como é que eu posso dizer para vocês? Ela foca qualitativa no processo, na qualidade do processo. Então, o que você utilizou para chegar
nessa solução? Que tipo de fonte você utilizou, se for confiável principalmente, de fontes você utilizou para chegar nessa sua solução? Então isso a gente chamaria de qualitativa. A qualidade dos recursos utilizados ou dos métodos utilizados, né, para você chegar aí na sua solução do processo, certo? Já a quantitativa são a quantidade de métodos estatísticos, principalmente, de dados que você trouxe para sua pesquisa para conseguir trazer uma certa veracidade, né? Uma certa verdade aí para sua pesquisa, beleza? E para finalizar, a gente tem o objetivo aí da pesquisa, que aí vai ser, a gente pode separar e dividir em três, né? Que seria descritiva, exploratória ou explicativa. Então, qual que vai ser o objetivo da nossa pesquisa? Ela vai descrever as características de algum acontecimento, de algum fenômeno. Ela vai explorar alguns fatos da realidade, né? Recolher aí os registros de alguns fatos da realidade. Ou a gente vai explicar, né? Então a gente vai descrever alguma coisa que está acontecendo, como é que ela acontece. A gente vai explorar aquilo, né? Então a gente vai recolher os registros dos fatos da realidade, ou a gente vai explicar, identificar os fatos que contribuem para as ocorrências aí de algum fato ou fenômeno, certo? Então a gente vai ter essas três linhas aí de raciocínio, certo? Depois disso, a gente começa então a partir para o planejamento. Seria basicamente uma roteirização do nosso trabalho. Então, como é que vai funcionar o nosso trabalho? Em primeira instância, a escolha do tema. Qual que vai ser o tema que a gente vai falar no nosso trabalho? Lembrando e levando em consideração que a originalidade desse tema não é um pré-requisito, não é uma obrigação que eu quero dizer, né? Você não precisa, nossa, eu vou fazer o tema mais original do universo. Não é isso. Mas a questão da originalidade deixa o seu trabalho muito mais interessante, muito mais atrativo também para quem vai estar lendo. Lembrando que em universidades, o seu trabalho, do TCC, ele é muito importante. Na escola, a gente talvez aprende que trabalho de escola não é tão importante, porque geralmente a gente sempre deixa para fazer na última hora, ali nos 45 do segundo tempo, né? Mas em universidade não é bem assim, né? Nos primeiros semestres, né? Quando vocês ingressarem numa universidade, vocês já vão ver que esse tema já vai ser abordado, né? Já vai ser discutido sobre TCC, os professores começam já a discutir sobre lá no começo, tá? Bom, então, além da originalidade, a gente vai ter a revisão de literatura, que seria o nosso fichamento bibliográfico. O que seria um fichamento bibliográfico? Seria uma resenha ou um resumo daquilo que a gente for ler, principalmente resenha, né? Então a gente, nessa revisão de leitura, nesse fichamento bibliográfico, a gente vai se preocupar quais foram as referências da obra que a gente está utilizando, as informações sobre o autor, o nome também da gente, né? O nome do resenhista e a titulação ali da resenha, a perspectiva teórica da obra, né? Então, como você vê aquele documento, como você acha que aquele trabalho ele ajuda na construção ali da sua linha de pensamento, né? Do seu raciocínio. Mais ou menos a gente perguntaria o seguinte: qual que é a perspectiva do tema que a gente está abordando? Como o assunto ele foi problematizado naquele livro que a gente está utilizando ali como referência? Como o autor ele responde ao problema, né? Qual posição ele assume, quais ideias que ele defende, o que ele quer demonstrar e como que ele compara, né, a sua tese ali, né, o autor. Então isso aí seria o fichamento bibliográfico, que seria essa parte de revisão de literatura, né? A gente acredita que quando a gente fala de bibliografia lá na escola, é só colocar o nome da fonte, ou seja, só o nome do lugar que a gente pegou e é isso e já era. Não é bem assim que funciona, tá? Bom, além disso, na revisão de literatura, a gente vai fazer a justificativa, né? Explicando o porquê que a gente escolheu aquele tema, né? Aquele tema para ser discutido no nosso trabalho. Olha como o trabalho ele é denso, né? Não é tão simples como parece.
Além disso, a gente vai fazer a formulação do problema, então vai ser o levantamento das questões que vão nortear o nosso trabalho, né? Novamente, justificando isso, né? A justificativa, na verdade, ela vai explicar o porquê que a gente está falando sobre aquele problema, né? Lembrando que a gente tem que sempre problematizar algum tema, porque fica muito mais interessante a gente discutir e pesquisar. E isso ajuda, inclusive, vocês a conhecerem mais sobre determinadas coisas, né? E para finalização, aquilo que eu já expliquei, que é a determinação do objetivo, né? Se vai ser descritiva, exploratória, explicativa, como que vai ser o tipo de estrutura que vocês vão utilizar na hora de desenvolver um trabalho, tá? Bom, e agora vamos falar que é a parte que mais nos interessa, que é a parte de estrutura e formatação, que é a parte da ABNT, né? Como é que funciona aí a estrutura de um trabalho acadêmico, como é que funciona a ABNT. Existem algumas coisas na ABNT que elas são obrigatórias e algumas coisas que não são obrigatórias, obviamente, né? Aqui eu estou colocando em vermelho, né? Tá em vermelho aí para vocês, aquilo que realmente é obrigatório na ABNT, certo? Levando em consideração também que a ABNT ela vai ser separada basicamente em três guias, digamos assim, que seria a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Que se a gente fosse fazer uma analogia com aquilo que a gente aprende na escola, o pré-texto seria o que a gente chamaria de introdução, que não vai ser bem assim, eu já vou explicar para vocês, calma lá. O textual seria o que a gente chamaria na escola de desenvolvimento, e o pós-textual seria aquilo que a gente chama de conclusão. Lembrando que não vai ser sempre assim, tá? Não é desse jeito que a gente aprende na escola, não é a mesma coisa na ABNT, tá? Então aqui na ABNT, itens que são obrigatórios seria capa, folha de rosto, folha de aprovação, tá? A capa, ela é a capa, obviamente, né? Mostrando ali qual que é o nome do trabalho, o nome da instituição de ensino, seu nome, o nome dos autores, né? O professor orientador e por aí vai. Folha de rosto, ela é uma contracapa, né? Ela seria uma segunda capa que vai colocar ali o tema realmente abordado, né? O tema, né? No trabalho, na capa, você coloca só o nome mesmo que você deu ali para o seu trabalho, como se fosse o nome de um livro, digamos assim, né? E já na folha de rosto é o tema mesmo, né? O que vai ser abordado dentro desse trabalho, certo? Depois disso tem uma folha de aprovação. Essa folha de aprovação ela seria um documento que os professores, a bancada ali que vai ver que vai julgar, digamos assim, o seu trabalho, vai julgar se o seu trabalho ele foi aprovado, ele segue as normas da ABNT e ele não tem problema de plágio. Professor, eu vou usar só fonte, eu vou ao invés de fazer um trabalho extremamente complicado, eu vou copiar tudo da internet, vou jogar lá do Wikipedia no meu Word e já era. É assim eu fiz meu trabalho de TCC. Vai dar algum BO? Vai dar algum problema se eu fizer assim? Com certeza. Por quê? Porque os professores de universidade, eles trabalham com tipos de documentos, com tipos de programas que são capazes de identificar um plágio. O que isso significa? Esses programas, eles fazem uma varredura, digamos assim, do seu trabalho inteiro. Ele vai ler todo o seu trabalho, ele vai escanear, digamos assim, o seu trabalho. E se tiver qualquer parte igual, né, copiada da internet, automaticamente ele já acusa, né? E o seu professor provavelmente ele não vai aceitar o seu trabalho. Então na universidade não é assim tão simples de você fazer um trabalho. Não é você chegar lá no Wikipedia, copiar, colar ali no Word, está tudo certo. Não é assim que funciona, né? Existe uma linha de programas e tal que vão fazer análise para verificar se o trabalho ele foi feito realmente por você ou não, tá? Então tem que ficar esperto. Depois a gente tem que fazer um resumo, é um resumo apenas, não é uma introdução, tá? É um resumo do trabalho na língua vernácula. O que seria isso? Que é na língua que a gente fala, ou na língua que o país ao qual você está fazendo aquela atividade fala. Então se você está no Brasil, você vai escrever um resumo em português, né? De preferência em linguagem formal, né? Formalizada. E depois você vai fazer um resumo na língua estrangeira. Você pode fazer em espanhol ou em inglês, de preferência em inglês, né? E aí entra o sumário, tá? Isso seria só a primeira parte, tá? Do trabalho. Mas isso aqui é obrigatório, certo?
Aí a gente tem vários tipos também de trabalho científico, né, que vão trabalhar com essas 3 guias que eu falei para vocês, que é pretextuais, textuais e pós-textuais. Quais são os tipos de TCC que existem na universidade? O mais comum é o relatório, né, o mais comum, que ele vai ter aí como itens, né, capa e folha de rosto, como pretexto, né, que vai ser a parte pretextual, antes de você entrar de fato no desenvolvimento. Depois entra a introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia e a conclusão. Isso é só a parte de texto, né, que seria o recheio do bolo, digamos assim. E para finalizar, a gente tem as referências, que seria tudo aquilo que você buscou, todas as citações, todos os livros que você leu, todas as fontes que você, vídeos e filmes que você assistiu para conseguir montar aí o seu raciocínio do seu trabalho, do seu relatório. A gente também tem como TCC o seminário. O seminário ele não vai ser um texto, ele vai ser uma apresentação, né? Então no seminário a gente não vai ter essas guias de pretexto, texto e pós-texto. A gente vai ter algumas outras coisas, algumas outras características do seminário, que vai ser: a gente precisaria de um coordenador, uma pessoa que vai coordenar ali a apresentação, né? Ou seja, quem vai falar como, né, o que e tal. O organizador ele vai organizar as ideias, construir ali um trabalho, né, uma apresentação que tenha coerência, né? Você está fazendo uma apresentação sobre qualquer tema, então ela tem que seguir uma lógica. Depois a gente tem o relator, que é a pessoa que vai de fato apresentar o trabalho. O secretário ele vai auxiliar esse relator, né, ali durante a apresentação, fazendo troca de slides ou auxiliando de alguma outra maneira. A gente também vai ter os comentadores, que eles sempre vão estar comentando alguns temas, e os debatedores, que são aquelas pessoas que vão ficar responsáveis por debater o tema. Professor, mas isso é obrigatório ter todos esses itens? Sim, mas aí se meu grupo não tiver, por exemplo, se meu grupo não tiver 6 pessoas, que são no caso 6 guias aqui, né? Se meu grupo não tiver 6 pessoas, se for um grupo de 2 pessoas, e aí, como é que eu faço? Então, aí vocês vão ter que dividir as tarefas entre si. Ah, e se for só de uma pessoa? Se for um seminário, eu sozinho. Então você vai ter que fazer todos esses processos, né? Mas teria ter essa lógica também. Outro tipo de trabalho acadêmico de TCC seria o autoprojeto de pesquisa, né? É também chamado de artigo científico, né? Ele vai usar aí, ó, vocês podem observar que ele é bem diferente, ele não tem capa, por exemplo, ele já vai direto para a folha de rosto, depois ele vai para o sumário no pré-textual. No textual ele tem introdução, metodologia, o embasamento teórico, que já é outra coisa, e o cronograma. E o pós-texto ele vai ter a referência. E para finalizar também, um outro tipo de projeto que a gente tem seria o projeto de pesquisa, né? No projeto de pesquisa, ele apresenta os pontos principais que revelam a definição de um problema, a revisão sucinta da bibliografia e a metodologia, só isso, né? Ele não conta com capa. Então você está vendo que existem formas diferentes de a gente utilizar a BNT dentro de um trabalho acadêmico? Pois é, não é só fazer a capa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é assim que funciona, beleza? Bom, então, para terminar a nossa aula, eu vou passar aqui uma atividade para vocês, que está aqui no próprio vídeo. Então, se vocês quiserem pausar para copiar as perguntas, vocês vão copiar as perguntas, é para copiar as perguntas. Não quero ver ninguém depois me perguntando: professor, eu posso só colocar o número? Não, não tem número aqui nas perguntas, vocês vão ter que realmente copiar a pergunta, tá? Então, vocês vão copiar a pergunta, pode ser no bloco de notas do seu celular, pode ser no corpo do e-mail lá, se vocês forem escrever e-mail, ou então no seu computador, mas eu quero que isso seja enviado para o meu e-mail, lembrando que o meu e-mail é profleostart, tudo junto, @gmail.com, tá? No assunto lá do e-mail, coloquem o nome de vocês e o dia de aula, dia e horário de aula. Então coloca lá, por exemplo, Leonardo, quarta, 14 horas, que eu já vou identificar, beleza? Então é o seguinte, vocês vão responder essas 4 perguntinhas, que é para verificar o que vocês entenderam dessa aula. Então, em primeira instância, para que vai servir a metodologia científica? O que vocês entenderam? Para que serve essa metodologia científica? A segunda pergunta, no seu entendimento, é importante planejar ou roteirizar a sua pesquisa? E aí vocês vão justificar a resposta. A terceira pergunta, para você, o que é o conhecimento? O que você é conhecer alguma coisa? O que é conhecimento para você? Eu quero que vocês me definam. E para finalizar, se vocês acham que é importante o uso da BNT,
tá? Pessoal, eu tô passando aqui uma atividade, uma aula que novamente foge um pouco do Word, mas eu estou tentando fazer isso porque eu sei que tem muito aluno que não tem computador e celular em casa, então estou tentando voltar às aulas também de uma forma que seja útil dentro do que a gente está tá estudando, né, que seria o editor de texto, não fugindo então muito do tema, né? Mas o seguinte, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Evolupad, lá naquela primeira guia, quando vocês entrarem lá no Evolupad, tem alguns workshops. E o professor Renan, né, o professor da unidade de Diadema, ele fez um vídeo sobre o Word falando sobre sumário, né, como criar um sumário no Word. Eu acho muito legal se vocês puderem assistir também, isso ajuda bastante para quem está com o Word em casa. Não dá para fazer essa guia no celular, deixo bem claro, não dá para fazer sumário pelo celular, tá? No Word, mas para quem tiver no computador consegue fazer. Então, se vocês quiserem dar uma assistida, assistir lá o vídeo, tá bem legal essa aula. Ajuda bastante também a complementar o tema de hoje, né? Que é sobre trabalho científico, beleza? Então, depois de terminar de fazer essas atividades, não esqueçam de me enviar para o meu e-mail, ok? Então, um grande abraço, se cuidem e a gente se vê aí logo logo, tá bom? Tchau, tchau.